Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto para vocês que eu acho que é de extrema importância e que as pessoas dão pouca atenção. Elas, na verdade, elas investem sem nem saber o que elas estão fazendo. Então, hoje eu vou deixar a pergunta para vocês. Quando você está investindo em uma ação, o que você está procurando com ela? É aquele crescimento contínuo de longo prazo, aquela empresa que cresce sempre? Ou é apenas um desconto? Ou seja, quase que um trade de 2, 3, 5, 6 meses. Eu particularmente faço as duas coisas. Tem empresas que eu acho barato, mas que não tem crescimento, eu busco só essa diferença. E tem outras que eu busco crescimento. Mas vocês vão entender nesse vídeo de hoje, com alguns exemplos, o que é uma, o que é outra. E, enfim, você vai poder escolher qual aquela que você prefere investir. Então, fique com a gente, curta o vídeo, se inscreva no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, eu gostaria muito de pedir de novo para vocês para se inscreverem aqui no canal. Muito importante para a gente que as pessoas se inscrevam, que elas comentem, que elas curtam, porque aí a gente consegue crescer e chegar em cada vez mais pessoas. Quem consegue compartilhar também é muito bom, né, em grupos de Telegram, de WhatsApp ou até mesmo no Instagram. A gente até reposta muitas vezes aí quem coloca sobre a gente. O link do Instagram está aqui embaixo. Bom, vamos falar sobre uma das empresas que eu acredito que hoje em dia tem um dos maiores descontos da Bolsa. Tá? Eu estou falando exatamente do Banrisul. Tá? Então, na hora que você olha aqui o Banrisul, eu vou colocar aqui, a imagem é do Oceans 14, por exemplo, tá? A gente vai ver aqui, ó, que o Banrisul ele teve um período aqui de crescimento forte de lucros lá na década de 2000, mais ou menos, ó. Né? Não tem como negar que não teve, tá? Pode ser que aqui tenha tido um não recorrente, mas enfim, teve um período muito grande e a gente está vendo aqui que ela está num período estagnado de lucros, certo? Então, quer dizer, quando a gente vê uma linha dessa estagnada, o que a gente pensa? A gente pensa que o preço não pode subir, porque preço acompanha resultado no final das contas, tá? No longo prazo, o preço acompanha resultado. Se o lucro está ficando aqui estagnado, ele não vai crescer. A não ser que você tenha uma tese muito bem ancorada do Banrisul, achando que ele vai ter um crescimento expressivo, que ele vai abrir agências em outros estados, que ele vai crescer muito no digital, que ele é diferente em outras e que vai fazer isso aqui agora, muito provavelmente ele não deveria crescer. Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, os múltiplos dele de preço sobre valor patrimonial, que é um bom múltiplo para bancos, a gente vê que ele está perto da mínima, por exemplo, de 2015. Quando a gente olha os múltiplos aqui de preço sobre lucro, por exemplo, ó, ele não está tão perto da mínima aqui, mas é uma das mínimas aqui, ainda mais se a gente pegar de 2011, como a gente pegou lá. Então você vê aqui que ele poderia chegar aqui num preço sobre lucro de 6 vezes, né? E hoje, e num preço sobre valor patrimonial, talvez, ó, de quê? De 0,6 pelo menos, 0,7, né? Então ele tem aí um percentual de alta de 40%, por exemplo, 35%, 50%. Precisa ficar muito claro isso para vocês, né? Que esse é o percentual que ele tem de alta, mas que é um desconto. Você não imagina que o lucro dele vai subir. Aqui, inclusive, ó, a gente consegue ver, ó, preço sobre lucro 4,65, preço sobre valor patrimonial de 0,50. Quer dizer, para chegar de 4,65 para 6, vai dar aí uns 35%, 40%. A mesma coisa de 0,50 para 0,65. E quando a gente bota aqui né, para pegar aqui de 2011 para cá, olha como é que fica o gráfico, ó. Ele praticamente não subiu nada, ó. Ele era 9,18, descontando já as bonificações, os dividendos, os proventos e tudo, e hoje ele está 10 e pouco, por exemplo. Então, quer dizer, ele não variou praticamente nada nesse período. A pessoa que comprou para longo prazo e reinvestiu no Banrisul, ela não teve um bom resultado. Por quê? Porque é uma empresa para desconto, é uma empresa para você talvez pegar uma alta dessa aqui, ó, né, desse período aqui, né, saiu de 3 e foi para 20, por exemplo. Tá? Esse é o recado do Banrisul, é um desconto.
Não é um banco que você espera que vai, enfim, né, virar o melhor banco do Brasil ou qualquer coisa do gênero. Pode ter um ou outro crescimento mais pontual do lucro que faça a cotação subir, mas a gente vê aí que ele não tem crescido como ele crescia lá na década de 2000. Então quem compra Banrisul nunca pode esperar assim, eu estou comprando Banrisul para ficar com ele por 15, 20 anos, porque eu acho que ele vai ser um banco promissor que vai valer R$100 daqui a 15, 20 anos. Cara, isso não vai, tá? A não ser que ele mude muito. Vamos passar agora para um outro banco, por exemplo, que talvez seja o banco que fez um turnaround dos melhores, tá? E hoje em dia ele talvez seja a referência em termos de banco que tem ali dentro uma corretora junto com ele, que eu estou falando exatamente do BTG Pactual, né? É um banco que praticamente de investimentos, um banco diferente do varejo, mas já tem aí, chegou a bater R$1 trilhão de ativos administrados, e você vê que o lucro dele vinha caindo aqui e depois esse lucro começa a subir muito de 2018 para cá, tá? Então aqui o nosso horizonte de análise vai ficar mais restrito a essa parte aqui de 2018 a 2021, porque é quando ele fez esse turnaround, tá? Em relação a resultados. Você vê aqui que se ele não mudasse, ele iria para prejuízo, né? Muito provavelmente. Então, o BPAC 11 ele só tem desde 2017, fez parte desse turnaround, uma reestruturação societária, ele tinha uma estrutura societária bem esquisitinha lá atrás, e você vê aqui que o preço sobre lucro dele hoje em dia está até na média, mas é um banco que o pessoal espera crescimento, tanto que o preço sobre valor patrimonial dele também está aqui, está até acima da média. O pessoal espera exatamente o crescimento dele. Se eu pegar o BPAC 3 aqui, a gente vê já um pouco diferente, mas isso aqui é crescimento. O que aconteceu com os resultados do Santander nesse período que ele está com capital aberto com esse código BPAC 11? Olha só, ele sai aqui de R$ 3,87 e vai para R$ 24,00, por exemplo. Então, quer dizer, ele sobe 700% nesse período. E vou te dizer, ainda tem gente que acha barato com preço sobre lucro aqui de 12 e aqui no outro preço sobre lucro de 16 aqui. Tá? No Fundamentos, uso da controladora e aqui está usando do consolidado. Então, tem algumas diferençazinhas. Mas mesmo que seja preço sobre lucro 16, para uma empresa que está crescendo o lucro nessa magnitude aqui, de 1 bilhão e 200 para 5 bilhões e 200, uma empresa que cresce aí 20% ao ano, não é desinteressante, né? Então, quer dizer, a pessoa, ela, nesse caso aqui do BTG Pactual, ela está investindo o quê? Está investindo em crescimento. Aí entra aquela questão, né? Tem gente que prefere comprar o Banrisul sem crescimento a preço sobre lucro 4 para vender a 6, e se não vender vai ficar parado e depois vai cair, né? Muito provavelmente. E tem gente que prefere comprar o crescimento do BTG Pactual com preço sobre lucro de 12 a 16, por exemplo, sabendo ou esperando que ele vai continuar entregando. Os dois têm prós e têm contras. A grande questão é que quando você acerta um desses igual o BTG, o teu ganho é aqui 700% em 5 anos, por exemplo. Né? Foi o que aconteceu com a gente lá na PetroRio, no TCP na Taurus, com a Trisul em um dado momento, com a própria JHSF que a gente botou a R$1 e pouco, enfim, né, com a própria Petrobras, empresa grande ali, que a gente recomendou lá nos R$12, por exemplo, a própria Vale, que entrou na nossa carteira aqui do YouTube quando ela valia menos de R$20, hoje já vale mais de 80. Então, quando a gente pega aí crescimento, a gente está vendo exatamente isso. Um outro exemplo de crescimento aqui que foge um pouco dessa parte de banco, eu peguei 2 exemplos de banco até para evitar aqueles comentários daquele pessoal chato. Claro, tá comparando Banrisul com o VEG, né, que vai ser a empresa que eu vou botar. Então, para evitar isso, eu botei a comparação com o BTG Pactual. Eu sei que vai ter gente chata que vai escrever do mesmo jeito, falando que eles são bancos diferentes, etc. Eu sei de tudo isso. Outros vão falar que um é estatal e o outro não. Eu sei de tudo isso, tá, pessoal? VEG agora, tá? Aqui, lucro da VEG. Tá, vamos pegar só os últimos 10 anos para ficar condizente com o que a gente viu no Banrisul. Lucro 607 milhões para 3 bilhões e 500 milhões. O que aconteceu com o preço sobre lucro da VEG aqui?
né, ele está até muito mais caro do que a média, porque ela subiu muito mais do que o mercado esperava. Então o mercado começou a precificar isso. É claro que na hora que a gente pegar aqui no valor, ó, ela sai de 2,40 e vai para 31, é um aumento de 1.100% mais ou menos, fazendo aqui de cabeça. Enfim, tem gente que prefere também, a pessoa que acha que a VEG que daqui a, enfim, em 10 anos ela cresceu 5 vezes. A pessoa que acha que o lucro da VEG daqui a 10 anos vai ser 17 bilhões, provavelmente vai ser ajudada pelo dólar também, né? Se o dólar subir para R$10, por exemplo, o lucro dela já deve passar de 3 bilhões e meio para 7 nesses 10 anos, então o crescimento da própria empresa precisaria passar de 7 para 17, mas seria também um exemplo de crescimento. Tá? Então, esse é o grande ponto que eu queria trazer para vocês aqui. O que vocês buscaram na empresa quando vocês compraram ela? Vocês buscaram esse crescimento de longo prazo, um crescimento contínuo que vai fazer você só ver lá os resultados trimestrais, se a empresa está continuando a gerar resultado, e seguir com ela, às vezes por 5, 10, 15, 20 anos? Ou você é daqueles que está olhando esse desconto, como eu mostrei no Banrisul? Poxa, é um banco que normalmente opera ali a 0,6, 7, 0,8 valor patrimonial e está negociando a 0,5. Logo, eu tenho um desconto. Quando bater esse desconto, eu vendo, embolso o lucro e parto para outra empresa com outro desconto. Tá? Eu acho que ter essa noção é muito importante para vocês, é muito boa se vocês conseguirem fazer isso. Agora eu quero deixar o meu último recado final, que é o seguinte, né? Hoje o vídeo está entrando segunda-feira, dia 7 de fevereiro, tá? Agora, 6 horas da tarde, a gente vai estar fazendo a nossa live tradicional do fechamento de mercado, eu e a Carol Weber, tá? E eu acho que todo mundo deveria assistir às segundas-feiras. Agora, na próxima semana, a gente vai começar um workshop que a gente vai falar sobre alocação estrutural e a gente vai falar sobre a nova carteira plena. Tá? A nova carteira plena vai usar exatamente essa alocação estrutural. Se você é uma pessoa que não sabe onde investir o aporte do mês, por exemplo, você deveria ver esse workshop gratuito. Se você é uma dessas pessoas que está com dinheiro em algum lugar e não sabe o que fazer, para onde remanejar, você deveria ver. Se você não sabe onde investir o teu dinheiro, você deveria ver essa live, que eu não vou recomendar um ativo específico para você, porque isso é coisa para youtuber chamar show. Né, para ter 3 mil pessoas aí na live, ficar todo mundo vendo, esperando aquela diquinha, não é isso que a gente quer. A gente vai mostrar para você como saber para sempre onde alocar, tá? E aí você vai saber fazer isso. Esse é o grande ponto. Enfim, se você ainda está vendo aqui às 5 horas da tarde, assista hoje 6 horas o fechamento de mercado. Se não, assista ele, que vale a pena, gravado. E semana que vem a gente tem um encontro do dia 14 ao dia 17 de fevereiro, esse workshop com aulas 14, 6 da tarde e dia 15, 16 e 17 às 7 da tarde. E para terminar o seguinte, aqui no link da descrição tá para você se inscrever nesse workshop, aí você recebe tudo por e-mail e depois que você se inscreve, você pode entrar num link no Telegram. Nesse link no Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição também, você consegue acessar esse grupo do Telegram que eu, a Carol e os outros analistas que vão fazer parte da carteira plena, são 5 no total, nós vamos passar mini aulas, tá? São áudios de 2 a 5 minutos em que a gente vai explicar uma determinada coisa que tem a ver com a alocação estrutural. Então não deixe de entrar tanto no grupo do Telegram quanto se inscrever para poder assistir às lives do workshop. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.